Audiobook do e-book Litoralidade, a linha do tempo do litoral gaúcho, de Mário César Tressoldi, a identidade do gaúcho da beira do mar. Apresentação. O Rio Grande do Sul é o resultado da influência indígena mesclada com a imigração europeia e africana. O litoral gaúcho se distingue das outras regiões do estado pela diversidade das paisagens e principalmente pela singularidade das culturas que se fizeram preservadas através dos anos. A influência da colonização açoriana e da chegada dos negros no Rio Grande do Sul, assim como a presença de diversas etnias no mesmo local, além da importância que teve o território litorâneo durante a Revolução Farroupilha, são capítulos especiais na essência da cultura de sua gente. O projeto Litoralidade é um espetáculo inédito que de forma lúdica utiliza música, dança e teatro para traçar uma linha temporal da formatação da identidade do povo litorâneo. Este e-book é um complemento deste espetáculo. O Litoralidade busca fomentar o interesse dos professores e alunos em consumir e divulgar a cultura da região, bem como seus grupos artísticos, além de se tornar fonte de pesquisa e inspiração para novos trabalhos escolares. O e-book Litoralidade traça uma linha temporal da história do litoral gaúcho, em paralelo a fatos importantes da história do Brasil. O presente trabalho não pretende se aprofundar em fatos históricos da região, mas sim colocar estes fatos em uma linha cronológica para facilitar o entendimento da formação da identidade do gaúcho da beira do mar e se tornar o início de um trabalho para pesquisas mais aprofundadas. Linha do tempo da nossa história, no litoral gaúcho. A arenosa planície do litoral norte gaúcho tinha poucos habitantes, mas ali viviam os índios carijós, que pescavam, coletavam mariscos, comiam e amontoavam conchas, espinhas e outros restos de utensílios em sambaquis. Ao sul da Lagoa dos Patos estava o território onde circulavam os índios minuanos. 1500 no Brasil. Chegada dos portugueses ao Brasil. Em 22 de abril de 1500, data em que Pedro Álvares Cabral e sua esquadra aportaram pela primeira vez naquela que ficou conhecida como Terra de Santa Cruz. 1532. Fundação de São Vicente, a primeira vila do Brasil. São Vicente foi a primeira vila do território brasileiro. Nela foi instalada a primeira Câmara Municipal e a mais antiga de todo o continente americano. São Vicente fica no estado de São Paulo. 1534. Estabelecimento das divisões do Brasil em capitanias hereditárias. A divisão territorial impulsionou o crescimento de vilas. Chegando ao século XIX, as capitanias se transformaram em províncias e foram dando forma aos contornos dos estados brasileiros. 1549. Chegada dos jesuítas. A principal contribuição dos jesuítas na formação do Brasil deu-se na área da educação, sendo eles os primeiros educadores de nossa nação. 1549. Fundação da cidade de Salvador. 1554. Fundação da cidade de São Paulo. 1565. Fundação da cidade do Rio de Janeiro. No litoral gaúcho, 1605. Fica nos anais da história do nosso litoral norte devido à visita pioneira do jesuíta Padre Jerônimo Rodrigues, com seu coadjutor Padre João Lobato, descendo desde a ilha de Santa Catarina até o rio Tramandi ou Tramandaí. Em seu relatório aos superiores,
diz acreditar que os carijós constituíam a mais pobre gente que haja no mundo. Já são muito poucos, e parece que, devido ao apresamento que os brancos lhes dão, vão terminar desaparecendo. Andam cobertos de umas peles de couro de veado ou de ratão do banhado, mas não trazem esses pelegos por honestidade, senão por causa dos muitos frios e dos grandíssimos ventos. Há muita caça, mas de preguiça não a vão matar. 1634. O gado. O padre jesuíta Cristóvão de Mendonça introduz o gado nas terras do sul do Brasil. 1680. Fundação da Colônia do Sacramento. Com a fundação da Colônia do Sacramento no território do Uruguai, bem próximo a Buenos Aires, foi intensificado o trânsito de comerciantes e colonizadores pela costa gaúcha. Chegando ao século XVIII, Cristóvão Pereira de Abreu. Este comerciante e tropeiro, nascido em Portugal em 1678, é um capítulo à parte na história do Brasil e do litoral gaúcho, pois muitos dos trajetos das estradas hoje conhecidas foram desbravadas por Cristóvão Pereira, para a passagem de tropas e produtos rumo ao centro da colônia brasileira. No litoral gaúcho, 1721. Implantação de uma guarda junto à Barra de São Pedro. Francisco de Brito é levado a capitão-mor das terras entre a ilha de Santa Catarina e a Barra de São Pedro, hoje Rio Grande. Ele recebe ordem de implantar uma guarda junto à Barra de São Pedro. O capitão repassa a tarefa a João de Magalhães, que desce de Laguna com cerca de 30 homens, quase todos negros. Este levanta a paragem junto ao rio Tramandaí e às ermas praias de Quintão e Solidão, chegando por fim à Barra de Rio Grande. Este episódio é considerado a primeira vez que os negros pisaram no Rio Grande do Sul. No litoral gaúcho, entre as décadas de 1720 e 1730. Acentua-se o caminho dos tropeiros através de São José do Norte, Estreito, Solidão, Quintão, Tramandaí, Torres, Mampituba, Araranguá e Laguna. E fixam-se os primeiros rincões para invernadas das tropas, Rincão de Cristóvão Pereira, Feitoria do Magalhães, Paragem das Conchas e Imbé. No litoral gaúcho, 1737. Fundação de Rio Grande. Rio Grande foi fundada pelo brigadeiro José da Silva Paz em 1737, como Forte Jesus Maria José, tornando-se a Vila de Rio Grande de São Pedro em 1747 e a cidade de Rio Grande em 27 de junho de 1835. No litoral gaúcho, 1743. O início de Santo Antônio da Patrulha. No início de 1743, se estabelece efetivamente na atual sede do município, com roças e casas, o senhor Inácio José de Mendonça e Silva, que servia como soldado na Guarda Velha de Viamão. Ele e sua esposa, Margarida Exaltação da Cruz, são considerados os fundadores do município, pois resolveram construir em suas terras uma capela, onde hoje se localiza a Pira da Pátria, na Avenida Borges de Medeiros. A capela levara o nome de Santo Antônio. Em sua volta, começa a surgir um povoado. Em 1760 foi elevada à condição de capela curada, para, em 1809, passar à vila. Em 3 de abril de 1811, foi instalado o município de Santo Antônio da Patrulha. Ele deu origem a todos os outros municípios do litoral norte gaúcho e também de regiões dos campos de cima da Serra e Vacaria. No Brasil, 1750. Assinatura do Tratado de Madrid.
Assinado em 1750 entre os reis de Portugal e de Espanha, o Tratado de Madrid substituiu o Tratado de Tordesilhas, de 1494, e definiu os limites das colônias sul-americanas. As duas nações reconheceram que haviam violado o tratado anterior e pacificamente chegaram a um acordo, privilegiando os contornos de rios e relevos e as posses efetivas de cada país naquele momento. O tratado estabeleceu para o Brasil um formato muito próximo ao atual. No litoral gaúcho, 1752. Chegada dos açorianos. Este ano é o referencial cronológico que assinala o desencadear da imigração açoriana para o Rio Grande do Sul, a partir de sua chegada ao porto do Rio Grande de São Pedro. Em anos anteriores, açorianos já vinham descendo por terra, pelo corredor norte litorâneo, oriundos de Santa Catarina. Este capítulo do povoamento do Rio Grande do Sul resultou no surgimento de várias cidades gaúchas e a difusão de hábitos alimentares, de linguajar, de práticas agrícolas, de adaptações arquitetônicas, etc., expressos nas singularidades da cultura luso-açoriana. Em virtude do estouro da Guerra Guaranítica, em 1753, visto os índios não aceitarem o Tratado de Madrid, muitos açorianos que iriam para as missões acabaram se estabelecendo e povoando o Porto dos Casais, hoje Porto Alegre. Outros se espalharam e se estabeleceram em outros espaços, como Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, Viamão, Nossa Senhora da Conceição, hoje Osório, São Luís de Mostardas. Estes foram alguns dos destinos dos açorianos que vieram no propósito de povoar as terras gaúchas. No Brasil, 1763. Transferência da capital de Salvador para Rio de Janeiro. A nova localização da capital era também militarmente estratégica, por sua maior proximidade dos ambientes de conflito com os espanhóis no sul. No litoral gaúcho, 1773. Em 18 de janeiro de 1773 é criada a freguesia de São Luís de Mostardas. No Brasil, 1777. Tratado de Santo Ildefonso. Portugal e Espanha assinam o Tratado de Santo Ildefonso, que determinou uma área como campos neutros para diminuir os conflitos de terras entre as duas coroas. Com este tratado, o leste do Rio Grande do Sul passou a ser de Portugal, enquanto 7 povos ficaram com a Espanha. Portanto, a partir deste tratado, o litoral gaúcho passou a pertencer ao território português. No Brasil, 1801. Tratado de Badajoz. Os 7 povos das missões passam a ser terras portuguesas. Com este tratado, o Rio Grande do Sul passa a fazer parte do Brasil, com a fisionomia que atualmente ele tem. 1808. Mudança da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. A chegada da corte portuguesa no Brasil, em 1808, propiciou o desenvolvimento de diversos setores. Dom João abriu a imprensa régia e criou no Brasil instituições como Real Fábrica de Pólvora, o Banco do Brasil, a Real Academia Militar e o Laboratório Químico Prático. No litoral gaúcho, 1809. Primeira Divisão Administrativa do Rio Grande do Sul. O litoral com apenas 2 municípios, Rio Grande ao sul e Santo Antônio da Patrulha ao norte. No Brasil, 1815. Elevação do Brasil a Reino de Portugal e Algarve. Já com a corte portuguesa residindo no Brasil, o Brasil foi elevado a reino, unindo-se em igual dignidade a Portugal enquanto Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. A medida dava à corte no Rio de Janeiro o direito de voz e de voto nas negociações do Congresso de Viena, sem precisar retornar a Lisboa.
Foi então aberto o caminho para a independência do Brasil. No litoral gaúcho, 1820. Passagem do biólogo francês Saint-Hilaire. Neste ano, o biólogo passa pelo nosso litoral e relata o que viu no litoral gaúcho. Alguns destes relatos. Torres, segunda-feira, 4 de junho de 1820. Sempre areia e mar. Hoje nos deparamos com 2 montes denominados torres, porque realmente avançam mar adentro como 2 torres arredondadas. Cerca de 1 légua daqui encontramos-nos à margem do rio Mampituba, que se lança no mar após separar a província de Santa Catarina da capitania do Rio Grande. Sítio do Inácio, 9 de junho. Sempre as mesmas planícies, as mesmas moitas de mata. O terreno continua muito arenoso. A relva é espessa e mais amarela que as das pastagens que percorri nos dias anteriores. Tramandaí, 11 de junho. Nenhum gado no campo, nenhuma casa, apenas uma leva de índios prisioneiros que eram conduzidos a Torres. Chegamos até o rio Tramandaí. É difícil encontrar-se lugar mais triste. Umas choupanas pobres mal fechadas espalham-se à margem do rio, e por todos os lados apenas areia fina, da qual o vento faz levantar redemoinhos, imagem da mais perfeita miséria. Mas disse-me o meu guia que possui outra casa, com plantações por aqui, mas que ele vem aqui de tempo em tempo devido à abundância da pesca destas águas. Rio Grande, 13 de agosto. Esta capitania é certamente uma das mais ricas de todo o Brasil e das mais favorecidas pela natureza. Situada à beira-mar, é atravessada por lagos e rios que facilitam os meios de transporte. A terra produz com abundância trigo, centeio, milho e feijão. Vastas pastagens alimentam inúmeros rebanhos. Encontra-se frequentemente estâncias que produzem de 10 a 40 mil cruzados de renda. Em Rio Grande, Saint-Hilaire faz relatos de um baile no qual foi convidado a participar. No Brasil, 1822. Dia do Fico. Com a volta da corte e de Dom João VI a Portugal, foi organizado um abaixo-assinado de 8.000 assinaturas que pedia ao príncipe que ficasse no Brasil. Orientado pelo pai, Dom Pedro I decidiu ficar. Uma semana depois, o príncipe organizou o governo no Brasil, sob a liderança do ministro José Bonifácio. O clima da independência já estava no ar. Independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, o príncipe recebeu as mensagens da esposa, que o convencia a separar o Brasil de Portugal, e de José Bonifácio, que o informava que os atos do ministro haviam sido anulados pelos portugueses. Às margens do Ipiranga, Dom Pedro deu o brado da independência, desvinculando o Brasil de Portugal e dando início à nossa soberania. 1824. Constituição de 1824. Após a dissolução da Assembleia, Dom Pedro I escolheu uma comissão de 10 pessoas de sua confiança e encarregou-as de elaborar uma Constituição para o país. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I jurou obedecer à Carta Magna, que outorgava ao Brasil. No litoral gaúcho, 1826. Chegada dos alemães ao litoral gaúcho. A chegada dos imigrantes alemães ao litoral norte se deu a partir de 1826, na localidade de Canto das Torres, com a criação da colônia São Pedro, reunindo os católicos, e a colônia Três Forquilhas, com protestantes, ali próximo. No Brasil, de 1831 a 1840, período regencial. Com a morte de Dom João VI, Dom Pedro decide, então,
abdicar do trono brasileiro, depois de 10 anos governando o Brasil. Seu herdeiro tinha pouco mais de 5 anos de idade e só reinou mais tarde, com o título de Dom Pedro II. Nesse período, o império foi governado por regentes, e após a maioridade, Dom Pedro II assumiu o governo em 1840, ficando até 1889, quando foi proclamada a República. No litoral gaúcho, 1831. Emancipação de São José do Norte. Em 1831, ocorreu a emancipação do município e a criação da Vila de São José do Norte, onde, em 16 de julho de 1840, travou-se a mais sangrenta batalha da Revolução Farroupilha, comandada pelo general Bento Gonçalves. No Brasil, de 1835 a 1845. Importantes revoluções que aconteceram no país. 1835 a 45, Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. De 1835 a 1840, Cabanagem no Pará. De 1837 a 1838, Sabinada, na Bahia. De 1838 a 1840, Balaiada, no Maranhão. No litoral gaúcho, 1839. Uma das passagens mais heróicas da Revolução Farroupilha foi a tomada de Laguna, em Santa Catarina, onde lanchões comandados por Giuseppe Garibaldi foram transportados por terra por cerca de 200 juntas de bois, até chegar à barra do rio Tramandaí, de onde seguiu viagem até chegar à Barra de Laguna, em Santa Catarina. No Brasil, 1840. Golpe da maioridade. Início do Império de Dom Pedro II. No litoral gaúcho, 1852. Desembarque dos negros vindos do Congo, na localidade de Capão da Negrada. Diz-se que alguns destes negros são dos poucos que chegaram nessa época e nunca foram escravizados. Muitos destes negros buscaram refúgio no quilombo do Morro Alto. 1857. Emancipação de Conceição do Arroio, Osório. No Brasil, 1871. Lei do Ventre Livre. Uma das precursoras da Lei Áurea, a norma determinou que, de 28 de setembro de 1871 em diante, as mulheres escravizadas dariam à luz apenas a bebês livres. De acordo com a lei, não nasceria mais nenhum escravizado em solo brasileiro. No litoral gaúcho, 1874. Criação de Santa Vitória do Palmar. Em 1872, a Lei Provincial número 808, de 30 de outubro, elevou à categoria de vila a povoação fronteiriça, emancipando-se do município de Rio Grande. No litoral gaúcho, 1878. Emancipação de Torres. No Brasil, 1888. Lei Áurea. A Lei Áurea foi a lei que determinou a abolição da escravatura no Brasil, em 13 de maio de 1888. Por meio dessa lei, mais de 700 mil escravizados conquistaram sua liberdade, e seus antigos donos não receberam nenhuma indenização do Estado brasileiro. A responsável por assinar esse documento foi a princesa Isabel, na época herdeira do trono. No Brasil, 1889. Proclamação da República. No litoral gaúcho, início do século XX. Os relatos do início do século XX indicam a existência de um grupo de pescadores fixos na região. A exploração do recurso pesqueiro era feita de forma intensiva ao longo do ano, podendo-se notar a predominância do bagre, indubitavelmente a espécie mais abundante na região de Tramandaí. No litoral gaúcho, 1915.
Inauguração do Porto de Rio Grande. Em 15 de novembro de 1915, foi inaugurado o primeiro trecho de cais do Porto Novo, numa extensão de 500 metros, logo entregue à operação. No Brasil, 1930. Revolução de 1930, início do governo Getúlio Vargas. No litoral gaúcho, 1930. A partir de meados de 1930, surgiam os primeiros hotéis e sociedades dos amigos das praias no litoral gaúcho. Exemplo disto são a SAT, em Tramandaí, a SAPT, em Torres, a SAC, em Capão da Canoa. A partir deste período começam também a surgir as casas de veraneio, o que impulsionou o turismo na região. No litoral gaúcho, 1950. Inauguração da BR-101, rodovia que liga o litoral norte do Rio Grande do Sul ao nordeste do país. No litoral gaúcho, 1963. Emancipação de Mostardas. No Brasil, 1964. Início da ditadura militar. No litoral gaúcho, 1965. Emancipação de Tramandaí. No litoral gaúcho, 1970. Inauguração do Parque Marechal Manuel Luiz Osório. Em 10 de maio de 1970, juntamente com a inauguração da Casa de Osório, cujas obras de restauração se iniciaram em 1969, foi inaugurado o Parque Histórico Marechal Manuel Luiz Osório, hoje no território do município de Tramandaí. No litoral gaúcho, 1971. Inauguração do Parque da Guarita, importante ponto turístico do município de Torres. No litoral gaúcho, 1973. Inauguração da Freeway, trecho da rodovia BR-290 entre a capital e o litoral norte, o que encurtou os caminhos para as praias da região. No litoral gaúcho, 1982. Emancipação de Capão da Canoa, Palmares do Sul e Tavares. No litoral gaúcho, 1986. Criação da reserva do Taim. A unidade fica numa estreita faixa de terra entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim. A reserva do Taim foi criada em 21 de julho de 1986, com o objetivo de preservar a natureza e para a realização de pesquisas científicas. Foi designada como Sítio Ramsar, área úmida de importância internacional em 2017. No litoral gaúcho, 1988. Emancipação dos municípios de Terra de Areia, Imbé, Cedreira e Arroio do Sal. No Brasil, 1988. Promulgada a nova Constituição Federal pela Assembleia Constituinte. 1989. Eleições diretas. Retorno das eleições diretas para presidente da República. No litoral gaúcho, 1992. Emancipação de Maquiné e Xangri-Lá. 1995. Emancipação de Caraá. Emancipação de Chuí. Embora tenha sido emancipada do município de Santa Vitória do Palmar apenas em 1995, sua história tem início nos primórdios da civilização ibérica no continente sul-americano. No litoral gaúcho, 1996. Emancipação de Itati. No litoral gaúcho, 2022. IBGE aponta o litoral norte e a Serra Gaúcha como as regiões com maior crescimento populacional no estado entre 2010 e 2022. Projeto realizado com recursos da Lei Complementar número 195 de 2022. O Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado apresentam Oficina Espetáculo Litoralidade. Produção Colarte, coletivo de artistas independentes.